Se for para o mundo acabar, que seja de uma forma natural, não da forma humana. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de mistério. Tempestades, terremotos, tsunamis, furacões. Desde que o mundo é mundo, isso sempre existiu. Mas está na cara que de uns tempos para cá, todos esses fenômenos naturais estão cada vez mais frequentes e mais fortes. É óbvio também que a humanidade está fazendo por merecer, já que destroem tudo à sua volta, usa e abusa de recursos naturais acreditando de maneira idiota que são os donos do mundo. Bem, não são. E talvez todas essas catástrofes naturais estejam aí como uma cobrança da conta, a natureza devolvendo o que fizemos a ela. Mas existe outra teoria, cada vez mais difundida e estudada, que pode também ter a sua parcela de culpa nisso tudo. O projeto HAARP, que traduzido é Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, seria uma experiência financiada pela Força Aérea e a Marinha Americana e também pela Universidade do Alasca para entender, simular e controlar os processos que acontecem na atmosfera. O objetivo seria mudar os sistemas de comunicação e sistemas de vigilância. Mas muitos estudiosos acreditam que o projeto HAARP, na verdade, é uma arma de guerra e uma arma muito poderosa, porque contra ela não haveria defesa. Imaginem uma nação usando contra outra as forças da natureza, ou até mesmo um grupo terrorista que tivesse em poder toda essa tecnologia. E isso pode não ser tão fantasioso assim. Já sabemos que as ondas, raios e até terremotos podem ser reproduzidos em laboratório. E basicamente, o projeto HAARP é isso, só que em escala muito, muito maior. Imagine então o que pode acontecer se ao invés de uma bomba, um tanque de guerra for atingido por um raio que foi criado com intensidade muito maior do que os que acontecem na natureza. Além disso, um raio pode acabar com sistemas de computadores, pode acabar com radares, acaba com tudo. E o horror que seria um ataque surpresa com uma tsunami? Isso nos faz pensar se alguma vez já foi usada uma arma dessas. Bom, em 1976, nos Estados Unidos, houve um apagão que arrasou com os sistemas de comunicação no país. Transmissões de rádio, de TV, telefones, tudo foi afetado. E até hoje não encontraram nenhuma explicação para isso. E se encontraram, preferiram não nos contar. A única coisa que se sabe é que através de investigações um sinal teria sido enviado da extinta União Soviética e depois uma foto de satélite mostrou um transmissor de rádio gigantesco, de onde saíam ondas de extrema baixa frequência que, pela atmosfera, seguia até exatamente onde se encontram os Estados Unidos. Esses sinais continuaram a ser enviados até 1989, e a explicação seria que eles serviam para detectar possíveis mísseis que se aproximassem. Seria uma espécie de radar.
Porém, cientistas americanos acabaram descobrindo que tais frequências podiam interferir no clima, tendo o poder de alterar a direção dos ventos no mundo todo. Coincidência ou não, o estado da Califórnia passou pela pior seca de sua história entre os anos de 1987 até 1992. Será que tem alguma relação? De concreto sobre isso, só foi descoberto que alguma coisa bloqueou os ventos que levavam a umidade até lá, causando a seca. Os ventos mudaram de direção e enfraqueceram. E é claro que a União Soviética negou tudo. Após isso, os Estados Unidos construíram em 1992 um imenso complexo no Elia National Park, no Alasca, onde instalaram 180 antenas de 22 metros de altura, que podem apontar juntas para qualquer ponto no céu e emitir ondas de baixíssima frequência. E há também radares, vários escritórios e um centro de controle. Há também estruturas menores, que abrigam diversos outros instrumentos, sendo que o principal deles é chamado de Instrumento de Investigação Ionosférica, que na verdade é um aquecedor, transmissor de frequência usado para modificar temporariamente a ionosfera. E tudo isso seria apenas um meio militar de defesa, é o que eles dizem. Acontece que pesquisadores disseram que enviar essa frequência constantemente para o céu pode ter agravado, ou alguns arriscam até mesmo dizer que teria causado o aquecimento global e com isso alterado o clima. E ao que parece, o complexo HAARP é apenas um de mais 20 transmissores como ele que estão atuando pelo mundo, só que instalados em lugares secretos. E eles provocam desde furacões, secas e tempestades e até terremotos. Outra possível coincidência é que a NASA percebeu que alguns terremotos ocorreram seguidamente a essas mudanças climáticas. E então começou-se a cogitar a ligação entre os acontecimentos. O que pode reforçar essa teoria foi o que ocorreu com um cientista que trabalhava em uma empresa de petróleo e gás. Ele estava usando o mesmo tipo de baixa frequência usado no HAARP e, sem querer, acabou provocando um terremoto de 4,5 graus na escala Richter. Coincidência também o fato de terremotos de grandes proporções acontecerem em territórios inimigos dos Estados Unidos, como o Afeganistão e o Irã? Bom, dizem que até mesmo o grande terremoto no Haiti foi produzido pelo HAARP, mas no caso foi apenas um teste. Outra possível evidência da atuação do HAARP está no céu. Nuvens estranhas, em formatos diferentes, muito densas, que surgem do alto, de algo que muitos de nós pensam ser alguma coisa corriqueira e comum. É o rastro de fumaça deixado por aviões. E às vezes é um rastro que fica ali por muito tempo, às vezes até mesmo por mais de um dia. Esses rastros, na verdade, são chamados de chemtrails, uma trilha tóxica que, segundo alguns pesquisadores, seca a atmosfera e, em conjunto com as ondas de baixa frequência, causariam as secas recordes que temos visto em alguns lugares. Experiências com alterações no clima já são feitas por militares desde a metade do século passado. Algumas dessas experiências podem ser desastradas e desastrosas, como aconteceu em agosto de 1952, quando uma pequena cidade inglesa foi devastada por uma chuva de nível 200 vezes maior que o habitual, e isso em um único dia. Dias antes dessa chuva, muitas pessoas disseram ter visto aviões da Força Aérea Inglesa sobrevoando a região, fazendo manobras estranhas e lançando fumaça no ar. É claro, né, os documentos sobre isso também desapareceram. Na Guerra do Vietnã, o chamado Projeto Popeye fez com que chuvas intensas castigassem o lugar por 15 dias, o que facilitou o avanço de tropas americanas. Muitos acreditam que até mesmo o furacão Katrina tenha sido provocado por armas climáticas numa conspiração em conjunto da Rússia e da China, mas é claro que isso não foi provado. A nossa esperança é que outros pesquisadores dizem que até é possível manipular o clima, mas não em escala tão grande, já que a vontade da natureza, nós sabemos que é soberana.
Seja verdade, seja a teoria da conspiração, eu não sei. O fato é que as mudanças climáticas estão aí. Eu, particularmente, acredito que elas estão acontecendo simplesmente porque o homem está colhendo o que plantou. Mas aqui no sanatório é assim, cada um pensa o que quiser. Semana que vem eu volto com mais um mistério difícil de resolver. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.